Ah, tá. Eu apresento? Como que é? Sim, pode apresentar, melhor. Eu estou aplicando prova aqui do lado, tenho que... Está gravando, pode começar, Guilherme. Bom, então boa tarde a todos, todas. Com imenso prazer aí que eu sigo o nosso seminário aqui do grupo de álgebra da UFO, o professor Wanderson Tenório. O Anderson fez doutorado lá no INE, no Unicamp. O orientador dele foi o nosso saudoso amigo Fernando Torres. E também fez uma parte do doutorado lá na Espanha, na Universidade de Valladolid, com o professor Carlos Bruera. Bom, o Anderson trabalha na parte de álgebra de semigrupos de Weierstrass e agora de códigos e tal, agora com semigrupos numéricos generalizados. E é isso, Anderson. É um prazer recebê-lo aqui. O Anderson também passou aqui no nosso programa de pós-graduação, ele fez um estágio de pós-doutorado aqui. E é um prazer recebê-lo, viu, Anderson? Pode começar a falar aí sobre os semigrupos numéricos e suas generalizações. Obrigado, então, Guilherme. Obrigado pela apresentação. Eu queria agradecer o convite de vocês aí, né, para participar. Dizer que é um prazer, né? Vou rever aí alguns colegas aí de Uberlândia, um lugar que eu tenho bastante carinho, né? Eu queria também dar os parabéns a vocês aí pela iniciativa dos seminários, né? Eu acho que nesse momento que a gente está aí, acho que mesmo se reunir virtualmente é sempre uma grande coisa, né? Assim, sempre bom poder estar junto aí das pessoas, né? Ainda mais agora nesse momento. Então é isso, pessoal. Como o Guilherme introduziu, eu vou falar para vocês sobre os semigrupos numéricos e suas generalizações. Embora esse título esteja assim nesse contexto bastante geral, o propósito do seminário é apresentar para vocês algumas ideias, né, que têm nos surgido no intuito de estender a teoria de semigrupos numéricos, né, para ambientes de dimensão maior, né. Então, bom, não sei se a gente vai falar então um pouco desse contexto, tá? Então, o programa aí da palestra que eu preparei para vocês é falar um pouco sobre semigrupos numéricos, seus invariantes, né? Propriedades aí mais importantes, alguns problemas clássicos, né, sobre esses semigrupos numéricos, algumas abordagens para generalizações, e, por fim, entrar num tipo de generalização especial, que são esses semigrupos numéricos generalizados, que surgiram recentemente. E eu queria apresentar para vocês exatamente algumas famílias desses semigrupos, e, por fim, concluir com alguns problemas, algumas abordagens aí que daria para seguir. Então, estejam todos à vontade aí para interromper, fazer os comentários de vocês a qualquer momento, tá legal? Bom, pessoal, por um semigrupo numérico, a gente vai considerar o seguinte. Então, vamos considerar o N0, o conjunto dos inteiros não negativos, né? O semigrupo numérico, a gente vai ser para a gente um submonoide aditivo desse N0 que tem complemento finito nesse conjunto, né? Por um submonoide, a gente se refere a um conjunto que é fechado para a soma, tá certo? Fechado para a soma, e possui ou contém o zero, né? Que é o elemento neutro aí. Faria esse papel, né? Então, aqui a gente tem uma representação aqui básica, né? Um exemplo muito básico de um semigrupo numérico. Então, os pontos em preto representam os elementos do semigrupo, né? Enquanto os pontos vermelhos, os elementos do complemento, né? Então, a gente tem um número finito de elementos, pontinhos vermelhos aqui, são no complemento.
Se você notar, sempre que você somar dois pontos pretos, vai permanecer um pontinho do semigrupo, né? Então, é nesse sentido que a gente se refere aqui por um semigrupo numérico, tá? Bom, esses objetos, pessoal, eles têm uma porção aparecem em vários contextos, né, da matemática. Então, geometria algébrica, teoria dos números, álgebra comutativa, enfim, tem uma porção de aplicações, né, aparecem em diversos contextos, né? Então, bom, eu vou falar aqui agora de alguns invariantes mais básicos deles, né, para que a gente possa direcionar aí a nossa exposição para as generalizações, né? Bom, dado um semigrupo numérico S, então, a gente tem alguns invariantes, né? Então, aqui eu trago para vocês, a título de curiosidade, por exemplo, tem a multiplicidade, né, que é o primeiro elemento não nulo do semigrupo. Os elementos em vermelho, os elementos que estão no complemento do semigrupo, em N0, são chamadas as lacunas, tá, do semigrupo. A cardinalidade das lacunas é dito o gênero do semigrupo. E o número de Frobenius do semigrupo é esse máximo, o máximo do complemento de S em Z, tá certo? Bom, aqui a gente está usando o Z para poder incluir, no caso do N0, né? Então a gente consegue ver aqui alguns desses invariantes nesse exemplo, né? Então, 3 seria a multiplicidade, a gente tem gênero 4, né, aqui, e sendo 7 o número de Frobenius. Bom, esses invariantes, eles estão interrelacionados, né? Tem algumas relações entre eles. Então, uma propriedade sobre número de Frobenius e gênero, a gente tem associado através dessa relação, tá certo? Uma outra propriedade destacada aqui dos semigrupos numéricos é que todo semigrupo numérico é finitamente gerado, tá? Finitamente gerado como um monoide, né? Então, isso quer dizer que existem caras lá no nosso semigrupo, tal que eu posso escrever o semigrupo, ou melhor, todo elemento do semigrupo, como sendo uma combinação linear com coeficientes não inteiros desses K elementinhos A aí, que a gente tomou, né? A1 até a K. Então, tem sempre aí um conjunto gerador, né? Tá certo? E se a gente considerar a menor cardinalidade, o menor número de geradores para esse S, a gente tem essa noção de dimensão do semigrupo numérico S. Tá? Então, a dimensão, que a gente vai denotar por esse E, é o número mínimo de elementos que geram S, tá certo? Muito bem. Dito isso, esse invariante aqui, né, essa noção de gerador, a gente tem uma segunda caracterização de semigrupo numérico, que é através dos geradores, né? Então, a gente pode considerar esse conjunto, né, que é gerado por K caras, né? K elementos A. Então, esse conjunto gerado aí vai ser um semigrupo numérico, se e somente se o MDC, né, dos geradores é 1. Então, é uma caracterização dos semigrupos numéricos através dessa noção de gerador. Bom, uma propriedade seguinte é que associa exatamente a dimensão, lembre que é o número mínimo, né, de geradores que gere, né, o S, a dimensão, ela tem essa cota associada com a multiplicidade. Então, bom, os invariantes que eu comentei no slide anterior, eles estão interrelacionados dessa forma. Em especial, a dimensão sempre menor ou igual que a multiplicidade. Bom,
Estou comentando um pouco desses invariantes aqui para vocês, porque quando a gente passar às generalizações, né, vai ser interessante a gente tentar se perguntar o que significa num contexto maior, se é possível fazer essas extensões naturalmente, tá? Muito bem, pessoal. Então, essa teoria, como eu comentei, tem aplicações em vários contextos aí da matemática. E é uma teoria muito rica, mesmo considerando só sobre esse ponto de vista abstrato, né, dos semigrupos numéricos, tem uma teoria muito rica, né? E como toda teoria muito bem estudada, né? Em geral, as pessoas se questionam, é natural se questionar por extensões dos conceitos que ali estão embutidos, né? Então, eu deixo aqui, para finalizar a breve exposição sobre semigrupos numéricos, uma referência. A referência muito rica, tem muitas coisas lá, muitas ideias, né? Então, é uma referência para semigrupos numéricos. Bom, agora na sequência eu trago para vocês alguns problemas, são alguns problemas, como posso dizer, destacados, né? Dessa teoria de semigrupos numéricos. Alguns deles muito famosos, né? Então, só vou recordar aqui para vocês alguns problemas que são importantes aí, que estão envolvidos, que a gente já pode entender utilizando os poucos invariantes que eu mencionei ali em cima, né? Então, bom, a gente tem esse problema do troco de Frobenius, né? Esse é um problema pessoal da Olimpíada, que eu acho que costuma conhecer esse problema, né? E ele se refere à existência de fórmulas, né, para o número de Frobenius em termos dos geradores, tá? Quando eu digo existência de fórmulas para o número de Frobenius, fórmulas parecidas com essa, tá? Que é dada em termos dos geradores. Então, aqui a gente... essa segunda fórmula está dizendo que o número de Frobenius de um semigrupo gerado por dois caras é dado por essa formulinha aqui, né? Bom, e para K maior ou igual que 3, né? O que é possível dizer? Bom, então, esse é um problema do final do século XIX ainda, né? E para K igual a 3, já sabe que não existe uma formulinha fechada, bonitinha como essa para o caso igual a 2, né? Embora o estudo possa ser feito em partes, né? Então, ainda hoje, veja, mais de um século depois, ainda tem estudos com relação a esse problema, né? Muito bem, o segundo problema também antigo que eu queria comentar com vocês é sobre essa questão de Hurwitz. Ela está relacionada num contexto um pouco mais para curvas algébricas, né? Bom, dado uma curva algébrica, digamos, boa, né? Num ponto ali nessa curva algébrica, a gente tem os chamados semigrupos de Weierstrass, né? Em um ponto, né? E essa questão de Hurwitz é basicamente sobre se todo no semigrupo numérico pode ser o semigrupo de Weierstrass de alguma curva pontuada, né? Então, basicamente, é uma pergunta nesse caso, né? Como a gente sabe, semigrupos de Weierstrass lá em um ponto, bom, são semigrupos numéricos. A pergunta natural é: será que todo semigrupo numérico pode ser visualizado como semigrupo de Weierstrass? Bom, essa questão também é uma questão antiga, né? E movimentou muita gente aí no século passado, né? E, inclusive o saudoso Fernando, né? Trabalhou com alguns problemas relacionados algumas coisas relacionadas a isso. Então, bom, um problema bastante clássico. E eu trago aqui agora, por último, dois problemas que são mais atuais, mas que têm mexido bastante com os pesquisadores aí da área, né?
primeiro deles são as conjecturas da professora Maria Braz Amorós, né? A professora Maria Braz Amorós, ela formulou algumas conjecturas sobre o comportamento da sequência NG, onde NG é o número de semigrupos numéricos tendo o gênero fixo G, né? Com o uso fazendo alguns experimentos, ela notou um comportamento muito interessante dessa sequência, né, e conjecturou algumas coisas sobre o comportamento parecido com a sequência de Fibonacci para essa sequência NG. Então, na última década, a gente teve alguns progressos aí nessas conjecturas, né, mas ainda assim a gente tem gente trabalhando porque o caso geral não foi resolvido ainda, né. Então, as conjecturas sobre isso, especialmente sobre o crescimento dessa sequência. Tá? E, por fim, o último também, que é da década de 70, fim da década de 70, mas que tem movimentado o pessoal, é sobre o problema de Wilf. Tá? O problema de Wilf, ele questiona sobre a validade dessa formulinha que eu estou colocando aqui para vocês. Tá? Então, é uma formulinha que envolve a dimensão, né, o condutor, esse F, Frobenius de S mais 1, né, é o que a gente chama de condutor. Então, pergunta sobre a validade dessa formulinha para todo semigrupo numérico. Né? Bom, surpreendentemente, essa questão foi colocada, como eu comentei, no fim da década de 70, e nos últimos anos também, aí, nos últimos 10 anos, tem surgido muitos progressos, técnicas novas saindo, e tem movimentado muita gente em torno delas, né? Bom, pessoal, por que esse apanhado aqui? Porque, com isso, é bastante natural se perguntar, né, se, em parte, ou não na totalidade, mas o que é possível estender da teoria de semigrupos numéricos para espaços de dimensão maior, né? Para ambientes de dimensão maior. Então, eu comentei sobre esses problemas todos para que vocês vejam que, no mesmo caso de semigrupos numéricos, ainda tem muitos problemas aí interessantes, né? Mas, como a gente falou, toda teoria bem estudada, em geral, o pessoal tá interessado em compreender sobre a possibilidade da extensão da teoria. E aqui não é diferente, tá certo? Então, esse é meio que o contexto que esse seminário está embutido, né? Tá? Comentar para vocês sobre algumas abordagens dessa generalização, em especial as que têm surgido, ou as que surgiram recentemente, tá? Sobre generalização de semigrupos numéricos. Então tá, deixa eu contar para vocês um pouco das abordagens da generalização, né? Então, existem algumas, e algumas não tão atuais, né? Então, eu trago aqui a primeira, os chamados semigrupos bons, né? Em ND. Então, se eu tomo D maior ou igual que 1, um semigrupo bom, esse conceito surgiu aí em 2000, né? E eles estendem a ideia de semigrupo de valores de curvas com singularidades, tá certo? Então, existe essa noção de semigrupo de valores de curvas com singularidades, e olhando para as propriedades desses semigrupos, o pessoal resolveu abstrair, né? Bom, será que se a gente considerar uma classe agora satisfazendo certas condições, será que a gente tem coisa a mais, né, fora aqui do semigrupo de valores? Sim, né, eles viram que sim, deram o nome de semigrupos bons e passaram a estudar. Esses semigrupos bons aí têm uma porção de trabalhos, muita coisa, muitas propriedades interessantes, generalizam os semigrupos numéricos, né, em um certo sentido, mas muitas propriedades desses caras, muitas propriedades dos semigrupos numéricos não são carregadas aqui para essa generalização.
Então, uma delas aqui, algumas que eu me trago aqui para a gente, para discussão, por exemplo, eles não são finitamente gerados em geral, né? Não são fechadas para interseção e não possui complemento finito, né, no ambiente que eles vivem, né? Então, bom, embora tenha um contexto interessante aqui, uma teoria interessante de semigrupos bons, né, que estendem esses semigrupos de valores, quando você passa para essa abordagem mais geral, algumas coisas se perdem, né? Muito bem. Bom, a segunda abordagem que eu trago para vocês, e que eu queria comentar um pouco mais a fundo, é sobre essa noção de semigrupos numéricos generalizados. Já apareceu aqui em 2016, publicado por esses 3 autores, né? Esta, das que eu vou comentar aqui para vocês, é sem dúvida a extensão mais natural do conceito de semigrupo numérico, né? Mais natural. E assim o sendo, a gente consegue estender várias propriedades de semigrupos numéricos também de uma forma natural, embora, como a gente vai ver daqui um pouco, ao passar para ambientes de dimensão maior, algumas coisas começam a falhar, né? Bom, por último, uma nova generalização aí, um pouco mais nova, que generaliza o caso anterior dos semigrupos numéricos generalizados, são os chamados C-semigrupos. Esses C-semigrupos são submonoides finitamente gerados de ND0 que estão contidos num cone racional e que possuem complemento finito nesse cone racional. Tá? Interseção o ND0, tá certo? Bom, esses caras estendem de um certo modo os generalizados, aqui acima, né? O generalizado é o caso do cone igual a N0D. Tá? Então, como vocês podem ver aí, pessoal, de uns anos para cá, essa temática veio à tona novamente. Né? Aqui, agora, através de generalizados e um pouco mais com semigrupos. Muito bem. Então, a gente vai passar, como eu comentei, a falar um pouco desses generalizados, semigrupos numéricos generalizados. Para isso, quando a gente passa para dimensões maiores, a gente perde algumas propriedades, né? Então, por exemplo, quando a gente está no N0, quanto que no N0 tem uma ordem total lá natural, que a gente usa sempre, né? Já nesses ambientes de dimensão maior, a gente não tem mais uma ordem total canônica, né? Obviamente que existem ordens totais, mas às vezes você precisa fixar uma ou outra quando quer, mas não é no sentido natural, né? Assim, né? Então você precisa escolher, tá certo? Muito bem. A ordem natural parcial que a gente tem lá, né? A ordem parcial natural é essa daqui, pessoal. Quer dizer que 2 elementos, um é menor que o outro, se cada coordenada, né? Se cada entrada e cada coordenada for menor ou igual ao outro, tá bem? Então, isso nos dá uma ordem parcial em ND, né? E, bom, o que a gente vai usar, em alguns momentos, né? Vai ser a noção de ordem monomial em ND, tá? Então, para a gente, uma ordem monomial vai ser uma ordem total em ND, satisfazendo essas duas condições, tá? Então, bom, só a título de exemplo, né, eu não trago aqui, mas a gente tem ordem lexicográfica, lexicográfica graduada, tem bastante exemplo, né? Então, bom, a gente tem bastante ordem, consegue várias ordens aqui, monomiais, né? Nesse caso, mas como eu mencionei, não acontecem, né, a naturalidade como no caso do D igual a 1, tá certo? Bom,
A gente tem essa propriedade de ordem monomial. Uma ordem monomial é isso que eu menciono a vocês. E o que é interessante é que, nesse caso, toda ordem monomial ela estende a ordem parcial natural do N0, tá? Então, N0D. Então, a gente vai fazer uso aí dessas noções, tá? Então, bom, por que eu estou mencionando isso para vocês, pessoal? Por que é interessante notar esse tipo de coisa? Porque, por exemplo, se vocês recordarem a maneira com que nós definimos a multiplicidade, o número de Frobenius, todas essas formas dependiam de uma certa ordem nos elementos dos inteiros não negativos, né? Então, e aqui a gente já não tem mais essa ordem canônica, né? Então, essas noções tanto de multiplicidade como de número de Frobenius já não são mais tão naturais, né? A gente sim consegue definir se a gente puser fixado uma certa ordem aí, no caso as ordens que a gente vai trabalhar, as monomiais. Então, eu chamo a atenção disso para vocês, porque aqui a gente começa a aparecer, né, os primeiros empecilhos, né? Não o empecilho em si, mas uma característica do ambiente mais geral, né? Muito bem, pessoal. Então, bom, feita essa pequena introdução aí das ordens, né, em ND, a gente chega aqui à definição do semigrupo numérico generalizado, que foi o que eu comentei com vocês, que apareceu em 2016, né? Essa noção. Então, como vocês vão ver, como eu mencionei para vocês, essa generalização é de longe a extensão mais natural, né? Assim, possível, né? Você vai simplesmente considerar subconjuntos de ND0, né? Que são fechados para soma e que contém, né, essas, posso chamar duplas, né, com entradas todas zero, né, e mais ainda o complemento é finito. Então, aquela primeira definição de semigrupo numérico que eu dei, perceba que essa definição aqui está generalizando da maneira mais natural possível aquela dada, né. Então, baseada com essas premissas, começando com essas condições, né, os autores propuseram passar a investigar o que é possível em termos de invariantes, de propriedades, que se poderiam ser generalizadas para esse contexto nosso aqui. Obviamente, como eu já comentei com vocês, né, algumas noções se perdem, né, não são mais intrínsecas, depende de escolhas, né? Então, aqui eu trago três exemplinhos desses GNS, vamos chamar de GNS. Então, aqui, beleza, a gente tem o primeiro, né? Perceba que aqui, nesse caso, pessoal, não sei se vocês estão vendo meu mouse aí, provavelmente não, mas nesse primeiro caso, a gente tem... Dá para ver, o Wanderson. Ah, beleza, Alonso, obrigado. Nesse primeiro exemplo, a gente tem uma lacuna que é maior que todas as outras com relação àquela ordem parcial, né? A ordem parcial natural, tá? Então, aqui a gente tem esse caso. Já no exemplo 2, a gente já não tem mais, né? Então, veja, por exemplo, que o 0,3, esse cara aqui, e o 3,0, eles já não são mais comparáveis lá na ordem parcial, né? Tá? Então, em outras palavras, a gente não teria como falar de elementos frobenius, né? Então, nesse terceiro exemplo, de novo, acontece essa situação. A gente tem, sim, um cara maior que todo mundo, uma lacuna maior que todas as demais, na ordem parcial. Então, esse tipo de situação vai passar a ser analisado, né? Bom, vamos lá. Uma vez definido essa extensão aí, os GNS, a gente tem algumas terminologias especiais, que algumas delas seguem naturalmente, né? Bastante natural,
de definir, por exemplo, o conjunto de gaps é o complemento de S em N0D, né? A gente viu um conjunto finito. A cardinalidade desse conjunto a gente vai chamar de gênero do GNS S, tá? Uma outra noção, pessoal, que vai aparecer daqui um pouco, é a noção de elementos pseudo-frobênios, tá? Bom, essa noção existe lá para semigrupo numérico, exatamente com essa cara, então aqui ele está estendendo naturalmente, e esses pseudo-frobênios formam um subconjunto do conjunto de lacunas, né? E são as lacunas que, quando somadas a qualquer cara não nulo do GNS, vai pertencer ao GNS. Então, basicamente, essa é a ideia, né? Bom, sendo um subconjunto das lacunas, é finito, a gente vai chamar a cardinalidade dele de tipo de S, tá bom? Esse é o tipo do GNS, do semigrupo. Uma outra noção, agora de novo, a gente tem aí um subconjunto dos pseudo-frobênios, são os chamados as lacunas especiais, pessoal. As lacunas especiais são elementos pseudo-frobênios. Quando você soma ela com ela, pertence ao semigrupo, né? Então, bom, embora possa parecer um pouco artificial, mas essas definições aqui, principalmente essa definição de lacuna especial, vai aparecer quando a gente estiver interessado, por exemplo, no problema de que, olha, vamos supor que eu adiciono uma lacuna, né, a um GNS. Que propriedade essa lacuna tem que ter para que, ao adicionar, eu tenha um outro GNS? Então, essas lacunas especiais vão entrar neste contexto, tá certo? Então, nessas extensões, né? Então, tem um GNS, eu quero adicionar uma lacuna dele a ele, e é natural se perguntar quando a gente obtém outro GNS. Então, as lacunas especiais entram nesse sentido. Uma última terminologia, ou mais uma terminologia, é o conceito de frobênios GNS, pessoal, tá? Ou semigrupos de frobênios, né? Como a gente comentou ali nos exemplinhos, pode acontecer da gente ter lacunas não comparáveis com a ordem parcial, né? Mas quando a gente tiver uma única lacuna que ela é maximal, né, no conjunto de lacunas com respeito à ordem parcial, a gente vai chamar essa lacuna de elemento de frobênios e vai chamar o GNS, né, satisfazendo isso, de frobênios GNS, tá bom? Então aqui, o primeiro e o terceiro exemplos são exemplos de frobênios GNS. Bom, mais algumas propriedades, e aqui, quando eu comentei que algumas coisas se estendem naturalmente, os geradores, ou o fato de semigrupos numéricos ser finitamente gerados, isso daqui passa através dessa extensão, né? Então, todo GNS é finitamente gerado também, né? Isso vai significar que vai existir elementos no GNS, tal que todo elemento dele pode ser escrito como uma combinação linear desses AIs com coeficientes inteiros não negativos, né? Esses caras, obviamente, são chamados de geradores. E assim como acontece no caso dos semigrupos numéricos, existe aqui, nesse caso, um conjunto de gerador minimal com relação à inclusão, tá? Então, tem um conjunto que está contido dentro de todo conjunto gerador de S. Então, a gente vai chamar esse conjunto gerador minimal. E a cardinalidade dele a gente vai chamar da dimensão de S, em analogia com o que nós havíamos feito lá para semigrupos numéricos, né? Bom, por que eu estou contando isso aqui para vocês, pessoal? Simplesmente para dizer, né? Bom, vão aparecer essas terminologias, essas propriedades aí para frente.
Mas esses geradores minimais aqui, né? Conjunto de geradores minimais, eles também estão relacionados com um problema. Eu comentei para vocês que as lacunas especiais está relacionado com o problema de adicionar lacunas, né? Esses geradores minimais está relacionado com o problema de quando você remove um elemento, né? Então, você tem um GNS, eu vou remover um elemento, eu me pergunto, bom, que propriedade esse elemento tem que ter para que quando eu remova, o resultado me dê novamente um GNS? Esses geradores minimais estão relacionados com isso, tá? Então, perceba aí que nessas duas coisas que eu mencionei para vocês, esse processo de adicionar lacuna ou de retirar um gerador minimal, ao fazer esse processo, você passa de um cara com gênero para o gênero mais um, ou gênero menos um, né? E foi mais ou menos nesse sentido que os autores exploraram quando introduziram essa noção. Eles estavam interessados em estudar, pessoal, aqui, um pouco da generalização daquela sequência da Braza-Morós, né? Que dava o número aqui, né? Esse NGD vai dar um número de GNS aqui, tendo o gênero fixo. Então, eles fizeram um estudo preliminar dessa sequência, né? Com alguns resultados e propuseram alguns problemas, né? A respeito disso. Então, veja que as conjecturas da Maria meio que motivou a essa definição, né? E o estudo aí desses problemas, né? De extensão por adicionar a lacuna ou retirar. Então, meio que vem nesse sentido, né? Muito bem, pessoal. Guilherme, você fica à vontade aí, quando eu estiver meio no tempo, você me fala, tá? Ah, tá. Não, beleza. Pode continuar, tranquilo. Aí aqui, pessoal, eu tenho um exemplo, é um exemplo básico, mas no fundo ele representa uma classe de famílias destacadas de GNS, né? Que são os ordinários. Então, para quem conhece lá a teoria de semigrupo numérico, a gente tem uma noção lá de semigrupos numéricos ordinários, né? Que é meio que tirar um intervalo e adicionar o zero, né? Então, vai ficar zero e todo mundo a partir daquele primeiro cara, né? Então, aqui tem uma extensão. Se eu pego um F, um cara, né? Não todo nulo, o que a gente vai fazer aqui nesse contexto, para definir a família de GNS ordinário, a gente vai tirar todo elemento que é menor do que esse F, tá certo? Todo elemento de N0D que é menor que esse F com relação à ordem parcial. E a gente vai adicionar o zero, né? Para que seja um semigrupo. Então, aqui a gente tem um caso em N02, né? Então, eu peguei esse elemento 3, 2 e estou tirando todo mundo que é menor ou igual que ele com relação à ordem parcial. Né? Essa ordem parcial vai dar, os caras menores vão dar exatamente os caras que estão nesse retângulo, né? Inclusive o zero, mas aí eu adiciono o zero para que seja um GNS, tá? Bom, aqui tem só uma ideia que esses semigrupos ordinários, esses GNS ordinários, tem gênero igual ao tipo, né? Lembra que o tipo é o número de elementos pseudo-frobênios, então toda lacuna aqui é um pseudo-frobênios nesse caso. Muito bem. Feitas essas definições aí, pessoal, a gente entra naquela seara que eu queria comentar para vocês de famílias de GNS, né? De famílias de GNS. Porque veja, uma vez que a gente estendeu algumas propriedades, estendeu algumas terminologias, é natural se perguntar sobre famílias desses caras, né? Então, lá na teoria de semigrupos, a gente tem uma noção de semigrupos numéricos irredutíveis que elas jogam um papel importante lá, né? Então, como estender? Então, surge aqui essa noção de semigrupo de GNS irredutível, né? Feito num trabalho aí um pouco depois, de 2018,
e ele define da maneira bastante mais natural possível. Ele diz que um GNS é irredutível se ele não puder ser escrito como interseção de outros dois GNS que contêm propriamente o S, tá certo? Então, irredutível se ele não puder ser escrito como uma interseção de outros dois que contêm propriamente. Daqui da definição, não é difícil a gente ver que todo GNS que não é irredutível, ele é escrito como uma interseção, ele pode ser escrito como uma interseção de GNS irredutíveis, tá certo? Então, segue daqui. Então, todo GNS que não é, no fundo, é uma interseção. Então, lembra um pouco aí da decomposição, né? E daí, os autores passam a estudar essa propriedade, né? Estudar essa propriedade, o que, naquela filosofia que eu comentei para vocês, o que pode ser estendido, né? O que permanece, o que fica diferente. E a notícia boa é que muita coisa permanece, embora as demonstrações todas precisam ter adaptações, porque lembre que a gente perde algumas propriedades aqui na passagem de D igual a 1 para D maior que 1, né? Então, eles fornecem aqui uma caracterização da irredutibilidade através do conjunto de lacunas puras. Então, é irredutível se e somente se a gente tem uma única lacuna pura. E aqui eles fornecem, isso vai acontecer se e somente se a gente tem um desses dois casos para o conjunto de pseudo-frobênios, né? Em ambos os casos, aconteça o pseudo-frobênio ser igual a F, ou F e F sobre 2, nesses dois casos, esse semigrupo irredutível, ele vai ser um semigrupo de frobênios, tá certo? Então, a gente tem aí, além de uma família interessante, que da irredutibilidade, a gente tem uma família de GNS de frobênios, tá certo? E daí, pessoal, só para comentar aqui, cada uma dessas condições, se você olhar a teoria, né, de semigrupo numérico, se acontece a primeira caso, são os chamados semigrupos numéricos simétricos. E aqui no nosso caso, os GNS simétricos, né? Então, os simétricos jogam um papel importante, aparece em vários contextos essa propriedade, quando se estuda a teoria de semigrupos numéricos. Então, aqui estendeu essa noção, né? Tá certo? Em analogia também ao caso de semigrupo numérico, tem a noção estendida de pseudosimétrico. E daí o que é interessante, e que é uma coisa que pelo menos me chamou a atenção quando eu vi, é que essas duas classes aí de simétricos e pseudosimétricos, elas podem ser caracterizadas através de fórmulas envolvendo o gênero. Então, se a gente tem um semigrupo, um GNS de frobênios com gênero G, simétrico, C e somente C, vale essa formulinha aqui, ó. 2G é igual a esse módulo de F mais 1. Esse módulo de F é o produto das coordenadas de F mais 1. Tá? Que é cada coordenada de F somada a 1, né, o produto disso. A mesma coisa com pseudosimétrico. E essas fórmulas aqui estendem fórmulas conhecidas do caso D igual a 1, tá certo? Então tem essa caracterização. Outra caracterização interessante desses irredutíveis é essa daqui, que representa meio que uma simetria, né? Então, é irredutível se e somente se eu pego uma lacuna, né? Ou melhor, existe uma lacuna tal que para toda outra lacuna, satisfazendo certa propriedade, F menos H pertence a S. Então, eu tenho meio que estabelecendo um tipo de dualidade aí, né? Essa simetria, né? Muito bem. Ao final desse artigo, né, pessoal, dos irredutíveis, dos GNS irredutíveis, fica, obviamente, a pergunta, né, sobre a possibilidade
ou existência de outras famílias desses GNS frobênios, né? E daí, a gente, num trabalho recente, né, com um colega, a gente forneceu uma nova família de frobênios, de GNS, né, estendendo essa noção aqui de redutibilidade e muitas outras noções do caso de muitos outros resultados do caso de semigrupos numéricos. Então, o nosso ponto de partida foi mais ou menos olhar aqui simetria e pseudosimetria, essas fórmulas envolvendo o elemento de Frobenius e o gênero, e passar a analisar, né, em termos de cotas, né? Então, quando a gente tem um semigrupo, um GNS com gênero G, né? Então a gente tem essa cota 2G para esse valor aqui, módulo, né, esse módulo produto, né, de H mais 1 para toda lacuna de S. Então, essa fórmula aqui, ela estende aquela fórmula bem conhecida que eu dei lá no início, né, que Frobenius é menor ou igual que 2G menos 1, para esse contexto aqui de dimensão maior, né. Mas a gente notou que essa cota, para esse cara, né, ela poderia ser melhorada se a gente colocasse o tipo do semigrupo na jogada, tá? Então, a gente notou aqui que para um GNS de gênero G e tipo T, vale essa cota aqui para toda lacuna de S, né? E daí, pessoal, estudando a literatura, tem uma classe de semigrupos numéricos que jogam um papel parecido com esse, né? Quando a gente considera cotas envolvendo gênero e o tipo, que são os chamados quase simétricos. Quase simétricos. Então, no slide anterior tem simétrico e pseudosimétrico. O que nós fizemos foi considerar semigrupos onde existia ao menos uma lacuna que atinge a cota, que atinge essa cota superior aí. Então, a gente resolveu chamar de quase simétrico, e daí a ideia foi passar a investigar que propriedades a gente tinha, né, para essa nova família, né. Então, algumas famílias de quase simétricos, então, os próprios irredutíveis, né, uma vez que simétrico e pseudosimétrico, simétrico T igual a 1, né, e pseudosimétrico T igual a 2 lá, atingindo, né, aquela quantidade, né, e os ordinários, né, os ordinários que eu defini ali acima. Bom, com isso, ao passar a investigar essas famílias, essa família aí de GNS satisfazendo essa igualdade, a gente obteve uma nova família de Frobenius GNS, né, no sentido de que tem uma única lacuna que é maximal com relação à ordem parcial, né? E mais ainda, se eu tenho um Frobenius GNS que é quase simétrico, né? Esse F é o elemento de Frobenius, tendo gênero G e tipo T, então a lacuna que vai atingir a igualdade lá naquela fórmula é exatamente o elemento de Frobenius, né? Então, muito bem, pessoal. Com isso a gente conseguiu uma outra família, né? Então, a pergunta natural era, bem, olhando para os semigrupos numéricos, que propriedades que a gente consegue estender ou não, né? Bom, boa notícia é que a gente conseguiu estender algumas propriedades, alguns resultados, e outros a gente ainda não conseguiu, ora por formulação, que a teoria ainda está sendo amadurecida, né? Tem algumas noções ainda que não estão bem postas aqui para esse caso, mas a gente conseguiu estender
alguns resultados para essa família de GNS, pessoal. Então, aqui, como eu não sei se meu tempo daqui a pouco está acabando, eu vou passar mais ou menos por cima falando da filosofia de cada caracterização que nós demos aqui, tá? Antes, né, só para iniciar aqui um exemplinho, né? Eu posso descrever o meu GNS através das lacunas, né? Então, o que vai acontecer exatamente, esses pontinhos vermelhos são as lacunas, tá? Então, isso nos dá um GNS. Esse era o terceiro exemplo lá que apareceu, né? Então, a gente tem um GNS de gênero 8. Esse GNS é Frobenius, com elemento de Frobenius 3,2. E aqui, usando a noção de elementos pseudo-Frobenius, a gente vê que esses caras aqui, ó, que estão com um círculozinho preto em volta, são os elementos de Frobenius, pseudo-Frobenius, desculpa. Então, a gente tem tipo 5, né, que é exatamente a cardinalidade do PF de S. Se a gente coloca essas informações aí na formulinha, a gente vai ter, então, 2 vezes o gênero mais 1 menos o tipo, a gente vai ter exatamente 12, e 12 é o produto 4 vezes 3, que é o produto das coordenadas de 4, 3, que é o elemento de Frobenius adicionado 1 em cada coordenada. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Aí a gente passa a estudar algumas equivalências, né, que eu comentei para vocês para essa noção. E aí eu vou passar meio rápido aqui, porque a gente conseguiu várias equivalências para isso em termos desses objetos, né? Então, a gente consegue descrever aqui a quase simetria em termos daquela propriedade meio que eu comentei de vocês, de dualidade, né? Ou de simetria, né? Pega um cara que é lacuna, existe esse F menos uma coisa tá em S, e isso daqui, essa proposição, né? Meio que se manifesta, o que está acontecendo se manifesta nessas cores aqui, tá certo? Então, você pega uma lacuna que não é elemento pseudo-Frobenius, né? E pode ser o F. O F sempre é pseudo-Frobenius nesse caso. A gente tem aqui uma correspondência, né? O que está dizendo aqui, se eu pego aqui esse pontinho amarelo, o F, que é o 3,2, menos esse pontinho amarelo, vai dar esse cara, né? E assim sucessivamente. Então, a gente tem simetrias num conjunto, num GNS quase simétrico. Bom, a gente aqui, nesse slide, tem uma porrada de equivalências para essa noção, tá certo? Algumas delas envolvem aí os pseudo-Frobenius, deixa eu voltar, pseudo-Frobenius, esse LS, que é um conjunto aí destacado de lacunas. E aqui, uma decomposição do pseudo-Frobenius usando ordem, né? Rola de novo, essa propriedade aqui, né? Tá? Que expressa meio que a simetria que eu comentei para vocês. Então, aqui a gente deu algumas equivalências. Tá, passando aqui um pouquinho mais rápido, para quem conhece a teoria de semigrupos numéricos, tem um conjunto importante lá, que joga um papel importante, semigrupos numéricos, que são os conjuntos de Aperry. Esses conjuntos de Aperry, ao considerar que a definição é mais natural, eles meio que não trazem muita informação porque eles contêm um número infinito de elementos, né? Então, a gente considerou aqui uma noção reduzida desse cara, e aí sim é finito, e com essas noções a gente consegue também dar uma caracterização para quase simetria em termos desse Aperry reduzido aí. Então, essa caracterização envolve, né, uma ordem monomial, mas expressa basicamente tudo que está aqui, expressa essas simetrias que ocorrem em GNS quase simétricos. E aí, pessoal, o que é interessante, eu trago aqui algumas coisas, né? Vão aparecendo algumas relações
aparecendo algumas relações, por exemplo, essa última, que em geral não acontece. Aqui eu não comentei para vocês o que significa essa ordem com relação a S, né? Não vou entrar em detalhes, mas em geral essa igualdade de conjuntos não vale sempre para qualquer família, né? Então aí, será que tem alguma coisa importante aí no fato de ser quase simétrico, né? Então vão aparecendo alguns questionamentos. Uma outra caracterização que a gente deu para a quase simetria foi em termos dos irredutíveis, né? Como eu comentei para vocês, os irredutíveis formam uma classe destacada dos GNS, já que todo cara que não é irredutível ele é escrito como uma interseção de irredutíveis, né? Bom, dito isso aqui, a gente consegue dar essa caracterização dos quase simétricos em termos dos irredutíveis, no sentido de que eu dar um S a quase simétrico, sei somente se existe um irredutível satisfazendo algumas propriedades, tá? O que está embutido aqui, o que tem de mais importante é o fato de S ser escrito como um irredutível menos um conjunto de geradores minimais desse S, que nos dá satisfazendo essa fórmula, né? Está relacionado com conjuntos os elementos de pseudo-frobênios, elementos pseudo-frobênios. Então, a gente, basicamente, aí, as ideias que eu mencionei para vocês a gente deu equivalências ou caracterizações para essa propriedade, né? Então, muitas dessas, a gente estendeu aqui muitas propriedades válidas para semigrupos numéricos, né? Como eu comentei para vocês, e, bem, essa classe é uma classe de GNS, bom, que se mantém algumas boas propriedades, né? Tá certo? Então, a gente tem aí, ao menos, bom, duas famílias, os irredutíveis e os quase simétricos, os irredutíveis contidos nos quase simétricos, formando famílias de frobênios de GNS, tendo boas propriedades, né? Para finalizar, pessoal, para finalizar, e para a gente não se estender muito mais, eu trago aqui uma noção, né? Uma versão da generalização da conjectura de Wilf. Lembra que eu comentei para vocês das conjecturas da Braz-Amorosi e da conjectura de Wilf, né? Eu comentei que ambas têm movimentado muita gente na última década, né? Então, uma das motivações para estudar os GNS também, dos autores que os propuseram a definição, foi entender aí, né, se era possível estender aquela conjectura, né? E eles fizeram um estudo que sim, e estenderam em um certo sentido, né? Então, essa é a conjectura generalizada para GNS, né? Então, a conjectura generalizada, ela pergunta se vale essa fórmula, onde essa fórmula aqui está metido a dimensão, que é esse E de S, o C é exatamente a cardinalidade dos caras que são menores do que alguma lacuna, tá? Dos elementos de ND que são menores de alguma lacuna, tá bom? O gênero e a dimensão do ambiente, né? O D aqui, tá certo? Então, bom, esse trabalho acho que saiu no ano passado, né? Bom, no Archive saiu um pouco antes. Mas, por enquanto, a gente tem duas classes só de GNS satisfazendo essa conjectura generalizada de Wilf, né? Os irredutíveis e os caras que satisfazem essa condição aqui, CS menos GS igual a 1, tá certo? CS menos GS igual a 1. Os ordinários fazem parte dessa classe, né? Então, claramente que tem muitos resultados, né? Experimentos numéricos aí com testes, né? Para ver essa conjectura, mas por enquanto de classes mesmo. Enquanto que lá para semigrupos numéricos a gente tem uma porção, aqui a gente, por enquanto, está no começo, a gente só conhece essas duas classes, né? Muito bem, pessoal, e com isso eu
finalizo aí para vocês, né, o intuito da palestra mesmo foi dar um apanhado, né, das possibilidades e do que tem feito até então, pelo menos é o que eu conheço, dentro desse contexto dos generalizados, né. Então, bom, se você for comparar com tanto de coisa que tem de semigrupo numérico, né, feito e bem posto, então existe muita coisa para ser investigada ainda nesse contexto aqui, da dimensão maior, né. Aqui eu trago alguns problemas, mais na linha do que a gente falou ali, né, ao longo do seminário. Então, alguns, né, será que existe ainda outras famílias de GNS de Frobenius, né, satisfazendo algumas propriedades interessantes, né? Então, por enquanto, essas são as duas conhecidas, né? O segundo problema é qual o papel que esses quase simétricos jogam aí no contexto dos GNS. Essa pergunta não é uma pergunta aleatória, não é aleatória porque, no caso de semigrupos numéricos, a gente tem algumas noções, né? De trabalhos recentes em que os quase simétricos estão relacionados, inclusive, com aqueles crescimentos lá daqueles NGs, né? Uma pergunta aqui que a gente lidou, principalmente sobre a conjectura de Wilf, mas assim, não teve uma resposta, é se é verdade que todo quase simétrico satisfaz a conjectura generalizada, né? Percebam que, como eu comentei, os irredutíveis e os ordinários são quase simétricos, né? Então, a gente tem alguns aí quase simétricos que sim satisfazem, será que todos? Em especial os irredutíveis e os ordinários, eles meio que são maximais e minimais com relação à inclusão, né? Dentre esses quase simétricos. Então, será que o que está no meio satisfaz também? E é uma pergunta talvez indo um pouco mais longe, sobre a possibilidade de estender essas noções aqui de quase simetria para o contexto dos C-semigrupos, ou semigrupos num cone, né? Tá? Bom, irredutibilidade já existe nesse contexto aqui, mas não envolve fórmulas com gênero, esse tipo de coisa que tem aqui no contexto dos GNS, né? Enfim, aqui um pouco divagando um pouco mais, né? Pessoal, é isso. Aqui eu trago uma listinha de referências. O primeiro artigo é onde surgiu a definição do GNS. O segundo é sobre os C-semigrupos, mas eu não comentei aqui, mas aquele C-semigrupos surgiu também numa tentativa de generar a conjectura de Wilf, nesse caso maior, mas essa generalização da conjectura de Wilf, ela depende de uma ordem monomial, né? E aqui os dois trabalhos, um sobre a irredutibilidade e o outro sobre a conjectura generalizada, né? Você vê que é 19 e 20, né? E aqui o trabalho que eu comentei para vocês, né, que a gente fez esse estudo de quase simetria desses GNS, tá? Então não está publicado ainda. Mas é isso. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Me desculpem aí o adiantado da hora, eu acho que eu passei alguns minutos. Mas é isso. Obrigado pela atenção aí de todos. Ok, bom, obrigado, Anderson. Muito boa palestra aí. Bem, acho que deu um bom resumo aí, né, de forma bem didática para as pessoas entenderem. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Eu tenho algumas coisas. Na verdade, é que eu estou estudando um pouco semigrupos e estou bastante interessado nesses generalizados mesmo. E assim como você disse, o Wanderson, a gente tenta um pouco adaptar agora essas teorias para outras coisas, não? Generalizar.
Você que já tem visto um pouco sobre isso, porque nós temos também, você viu, semigrupos numéricos, em certo sentido, estão associados com semigrupo de Weierstrass em um ponto nas curvas. E esses agora, em outra dimensão, eles têm alguma relação com o semigrupo de Weierstrass em 2 pontos ou em N pontos? Tem alguma coisa sobre isso já ou ainda não? Boa pergunta. Não tem ainda, o Alonso. Não tem. Essa é uma outra abordagem, né? Eu podia ter colocado ali na lista, né? Sim. A gente tem os semigrupos de Weierstrass em vários pontos e a gente, bom, dentro desse contexto, né, dessas terminologias que aparecem aí, né? O que a gente pode dizer sobre os devices, né? Porque os devices, por enquanto, são estudados separadamente, né? Usando outras técnicas, meio que, né? Envolve coisas mais de curvas e tal. Mas não tem ainda, Alonso. Ok. Não, porque quando em 2 pontos você vê, vai ter 2 coordenadas também. É uma coisa. Nossa, seria muito bom. Bom, isso é interessante, uma problemática aí. Uma coisa, só um comentário, né? Que dá para ver aqui, lá das propriedades de semigrupos de Weierstrass, que os de Weierstrass, eles estão longe de ser irredutíveis, né? Porque os irredutíveis, eles são frobênios, né? Tanto o irredutível como, certo? Então tem uma lacuna que é maximal, e lá no de Weierstrass a gente não tem isso, né? A gente pega um cara aqui, então tem aquela reta. Então os devices estão longe de ser irredutíveis, mas a gente sabe que todo GNS que não é irredutível, ele é escrito como uma interseção, né? Então, sabe, qual a relação? Então tem esses problemas aí. Ok. Outra coisa, bom, eu vi que você no começo comentou sobre as lacunas especiais, mas depois eu não vi onde você usou. Sim, nos seus exemplos, nos seus slides, eu não vi. Se você comentar de novo, não sei, porque essas lacunas, você falou no começo que elas tinham alguma coisa interessante. Sim, tinha. Elas estão relacionadas... Mas nas suas propriedades, eu imagino que dos quase simétricos você usou em alguma hora, não? Nos quase simétricos a gente usou, sim. Assim, porque... Tá aqui, ó, quer ver, Alonso? Deixa eu te mostrar. Deixa eu encher a tela aqui. Então, aqui as lacunas especiais, como eu comentei, o propósito delas é aquele lá, né? Quando você tem um GNS, quer adicionar alguma lacuna, que propriedade essa lacuna tem que ter para que a união, né, do S com a lacuna seja um GNS? Então, está envolvido com isso. Ela apareceu aqui na irredutibilidade, ó, que é irredutível se somente C, Lacuna. lacunas especiais, só tem uma lacuna Tá. São especial, essas basicamente. especiais, tá. No fundo, aqui foi onde apareceu mais fortemente. Mas lá no trabalho a gente precisou também recorrer a elas, que em algum momento a gente estava interessado nesse processo também, né? Se eu adiciono uma lacuna, o que acontece, né? Adiciona a lacuna para manter a propriedade de quase simetria. Então, a gente fez esse estudo aí em algum momento. Ok. Tem uma outra coisa. Bom, nos semigrupos numéricos normais, você conhecendo o conjunto de API, você consegue dar o número de frobênios e o gênero, não? E aí, no caso, vocês usaram o API em geral, ele é infinito, não? Mas vocês construíram o conjunto reduzido, não, de API. Isso. Vocês conseguiram mostrar essa propriedade também? Que a partir desse reduzido você conseguiu o frobênios e o gênero ou não? Não, Alonso, não. Quer dizer, olha, a gente não investigou esse lado, né? Lá nesse trabalho de quase simetria. Mas eu posso te falar que esse colega aí, né, que fez o trabalho, ele investigou esse problema de gerar, né, e tudo mais. Você lembra que lá nos semigrupos numéricos a gente usa o API em relação à multiplicidade, né? Sim, geralmente sim. E aqui a gente não tem mais, né?
ele não tem mais multiplicidade. Então, outra coisa seria, né, o que precisa para imitar lá, né, o caso da multiplicidade. Esse colega aí, ele estudou um pouco dessas coisas, tá? Mas assim, o que eu sei um pouco é que não é a extensão não é natural, não é natural. Então, talvez precise de ir um pouco mais a fundo, né? Ele tem algum resultado? Tem algum artigo sobre isso ou não? Somente ele estudou ou ele publicou alguma coisa em Eu acho relação a que isso? tá na tese dele, cara. Na tese dele. Tá na tese dele. Ah, tá. Não, beleza. Não, muito bom isso daí. Não, eu fiquei até mais motivado. Oh, Muito bom. Valeu, Wanders. legal, Alonso. Estou à disposição aí. Qualquer coisa, gente. Beleza, tá bom, bom. Algo mais? Alguma pergunta? Mais algum comentário? Não? Bom, não, eu vou comentar, né, que também eu acho que é um assunto bem interessante, né, essa parte aí de semigrupos. Parece, no primeiro momento, né, a gente olhando que envolve só você tá indo para uma guerra com um facão, né? Sem muita, só ter alguma imaginação ali, né? Não tem uma teoria, né? Olhando assim, parece que não tem, né? Uma teoria tão profunda, mas tem, né? E tem as suas aplicações, né? E da mesma forma aí os generalizados, né? Bem legal, e é um campo aí que tem, né? Vasto, né? Para ser explorado, né, Anderson? Para quem interessar, né? Eu acho, essa é a minha opinião, né? Assim, quer dizer, parece que é uma coisa que está começando, né? Assim, não quer dizer que é fácil, né? Porque você vê algumas coisas já não funcionam mais tão bem, mas sim, é uma ideia. É, até a gente começou um estudo, né, Anderson? Há um ano, né, atrás, né? Espero que a gente retome aí, né, com o Matheus, a gente tem algumas coisas, né? Pois Precisamos é, retomar aí, né? precisamos sim. Retomar aí e aproveitar aí também quem tem interesse, também entre em contato aí com o Anderson, né? Tem o Matheus também, né? Tem uma mãozinha aqui, o Matheus? Olá, pessoal. Boa Ô, tarde. Matheus. Queria parabenizar o Anderson pela apresentação. Trouxe o tema aí de forma bem didática mesmo e sempre nos ensina muitas coisas. Uma pergunta de curiosidade, Anderson. Todo mundo sabe que eu gosto muito desse problema da conjectura da Maria e eu não me lembro de ter visto em lugar nenhum. Talvez você conheça. Sabe se foram calculados esses NGDs, pelo menos para D igual a 2, D igual a 3 e para alguns valores de G, para saber se tem alguma expectativa de como cresce a sequência e obter informações nessa direção? Ô, Matheus, valeu. Bom, tem naquele primeiro artigo, Matheus, algumas coisas nessa direção, tá? Que é o artigo em que é definido, tá? Mas ali são postas mais ideias, né, de como funciona do que realmente nessa linha que você comentou. Mesmo experimentos numéricos lá, eu assim, né, eu posso estar falando uma coisa, mas eu não lembro de ter visto, né? Mas são colocadas algumas perguntas sobre o crescimento dessas sequências MGD aí, sim, né? Comentando, inclusive, tentando fazer alguns paralelos com o que conhece da conjectura da Maria, né? Mas não tem muito mais que isso, assim, lá, né? E, inclusive, nesse lugar é a primeira vez que eu vejo, né? Assim, é a primeira, né? Que eu vejo dessa sequência e eu não vi mais também comentando, né? Então é algo
que tá para, é interessante, né, ainda de ser explorado, por exemplo, não sabe como que essa coisa cresce. Eu imagino que seja um crescimento, o número de possibilidades é muito maior, mesmo passando aí para o D igual a 2, né, já a coisa toma proporções bem grandes, né, mas é isso, em resumo, não tem, viu, Matheus, assim, que eu conheço, eu não vi muita coisa a mais do que isso, tá bom? Tá certo, Anderson. Muito obrigado. Então, talvez seja até legal de repente, começar a pensar em implementar no GAP, né? Para a gente, enfim, poder ter direções para onde a gente deve ir. Bacana. Isso. Sobre isso que você comenta, né? Inclusive, a gente tem lá o GAP, né? Mas não tem rotinas prontas, né? Enquanto que para semigrupos numéricos tem muitas rotinas lá prontinhas para ser feitas, aqui ainda não, né? Então, eu estou comentando isso porque saiu um artigo do Pedro com o Carmelo, né? Esse Sisto, e que eles tratam basicamente de algoritmos para calcular algumas coisas, né? Então, para calcular alguns invariantes. Não. O semigrupo a partir das lacunas, né? Então, pega um conjunto de lacunas para C, né? Como que eu faço para calcular os invariantes? Tem esse tipo de coisa, tá? Então, realmente, nesse aspecto a gente vê que está começando mesmo, e sim, pode ser uma estratégia, né? Calcular essas rotinas, né? Entender, né? Como programar. Obrigado, Anderson. De nada, Matheus. Alguma outro comentário, pergunta? Não? Só um detalhe, o Alonso falou do semigroup de Weissers, é uma propriedade que não... pelo pouco que eu vi, né? Não sei, o Anderson, que o semigrupo de Weissers satisfaz e que tem que satisfazer para ser o semigrupo de Weissers, né? Um GNS, é aquela propriedade do Lube. Então, assim, será que se um semigrupo GNS satisfaz o Lube, já bastaria? Então, Ou o semigrupo, o GNS que satisfaça a propriedade do Lube, será que ele é uma família especial? Pois é. Ou as propriedades? Pois é, veja que aí entra um pouco naquela linha dos semigrupos bons lá, porque foi isso que eles fizeram mais ou menos, né? Lá nos semigrupos bons, lá em semigrupos envolvendo singularidades, eles têm um loop reverso, né? Ao invés de você tomar o máximo, você toma o mínimo. E aí eles consideraram essas coisas combinatórias para ser o ponto de partida. E aí eles viram que tinha uma classe maior, né? Então, realmente, eu acho que tem aí coisas para ser vista, talvez, nesse contexto. Sim, eu acho que precisa ser investigado, né? Pelo menos, né? Sim. Eu não imagino que seja simples, né? Porque tudo que você passa aí, às vezes você perde umas propriedades, mas essa propriedade do loop é importante, né? É uma coisa que daria para ver sim, viu, Guilherme? Certinho, então vamos agradecer o Anderson novamente. Valeu, pessoal, obrigado mesmo. Valeu, Anderson. Então, muito obrigado a todos aí. Aí a semana que vem é o Matheus, né? Que fez a pergunta agora. Matheus Bernardini, lá da UNB. E vai falar de semigrupos, né? Semigrupos numéricos. E também vai falar um pouco mais. Então a gente se vê na semana que vem. O Anderson, o pão de queijo, o coordenador Vitor vai mandar aí na sua casa, tá bom? Por iFood, né? Isso. Eu fiquei sabendo. Vou mandar meu endereço aqui no chat.